Será mesmo necessário ter o diagnóstico para que possamos dar o start nas terapias e tratamentos associadas à condição autista? Será que realmente é preciso ter um diagnóstico para que a gente possa começar a pensar que é preciso estimular os nossos filhos a uma condição melhor? A gente vai questionar, sim, gente, essa necessidade de diagnóstico. Então, se você tá aí e gosta dessa conversa, fica porque de repente vai ser importante. Porque a gente precisa mudar alguns pensamentos. E talvez o que a gente vai conversar hoje possa fomentar em você uma opinião diferente do que está por aí. Essa necessidade tão imperativa do diagnóstico. Esse é o foco da conversa de hoje. Então, se você ficou curioso ou curiosa, vale a pena ficar. Então, vamos lá. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. A gente vai conversar de forma sucinta sobre um dilema que parece que é uma coisa que não vai mudar nunca. É a necessidade do diagnóstico. Ah, mas como assim? Como é que eu vou tratar de uma condição, de uma doença, de uma patologia sem um diagnóstico? Gente, a gente não está falando isso, mas presta atenção onde é que a gente quer chegar sobre a situação do autismo, o diagnóstico, a necessidade do diagnóstico para a atenção básica à pessoa autista. E quando a gente fala de atenção básica, realmente a gente está falando de intervenções precoces ou terapia precoce para que a gente possa, de repente, ter um cenário diferente para a pessoa autista. Então, vamos lá, que a gente precisa conversar e dinamizar para que você possa entender nesse pouco tempo que a gente vai ficar aqui conversando, tá bom? Então, primeira coisa, é imperativo para a condição, para o SUS, para você de repente para o plano de saúde, para o médico, é preciso que haja uma CID, um Código Internacional de Doença, e tem alguma coisa que está acontecendo. Existe algo que motive, de repente, o plano de saúde, o SUS, a agir sobre aquela pessoa. Ah, tá, não é bem assim. Não é bem assim. Mas na condição autista e outras condições, parece que o negócio anda ao contrário. Quando você, de repente, vai procurar um médico no ambulatório, você de repente não está passando bem, vai no pronto atendimento, você tem sinais visíveis ou sintomas que de repente vão levar o médico a ter uma avaliação, dizer o que você tem e aí prescrever aquilo que você precisa. Mas alguns sinais que você apresenta, o médico não necessariamente precisa de um diagnóstico. Então, por exemplo, se você está no pronto atendimento e chega lá febril, tá, você está com febre. O médico, dependendo da sua febre, ele vai entender que o estado realmente merece que você tome um antitérmico. Não é. Ele não necessariamente fechou um diagnóstico, mas uma medida foi tomada. Existe uma medida tomada para um sinal. Quando você fala da condição autista, quando você vai fechar o diagnóstico do autismo, o médico, o psiquiatra, o neuroinfantil ou quem foi que fechou o diagnóstico, levou em consideração vários sinais, sintomas e comportamentos da condição autista, para que de repente chegue à conclusão que aquele jovem, aquela criança é autista. Mas o que fez ele chegar ao diagnóstico? Ele chegou ao diagnóstico, o profissional chegou ao diagnóstico porque ele analisou os sinais, sintomas e comportamentos. E o que é que faz a gente procurar as terapias? É o autismo em si ou a manifestação dos comportamentos, dos sinais, dos sintomas? É o autismo que nos leva a buscar as terapias ou os comportamentos associados a ele? A gente precisa conversar sobre patologização. É quando de repente há uma necessidade de patologizar as coisas, tornar uma patologia. A partir do momento que vira uma patologia, uma condição, uma doença, há todo um movimento político, de políticas públicas, nós precisamos cuidar dessa condição. Mas se de repente a gente começasse a inverter essa ideia, que não seria necessário o diagnóstico, porque
Ou que nós vemos hoje, os profissionais muitas vezes, ao observar a necessidade que a criança, que nesse caso a criança, porque muitas vezes o diagnóstico é feito na fase infantil, não dizendo que não existe na fase adulta, e por isso que a gente tem conversado muito sobre a fase adulta. Quando você tem um determinado comportamento que merece ser observado, não necessariamente precisaria estar preso a um diagnóstico. Então, a criança, ela tem ausência de fala. Não preciso chegar ao diagnóstico do autismo para, de repente, colocar dentro de uma condição que a criança tem um atraso global de fala. É um diagnóstico? Sim, é um diagnóstico, mas não fechou o diagnóstico completo. Porque, de repente, vai cair naquela celeuma de você apresentar um diagnóstico e lá na frente descobrir que essa criança não é aquele diagnóstico. É muito mais comum que a gente pense, inclusive levou muita gente a achar que a criança, depois de várias intervenções, saiu do autismo, porque na verdade ela nunca esteve. Ela tinha um outro tipo de atraso, um outro tipo de situação comportamental ou visual que levou o médico a olhar aquela criança com ter necessidade de intervenções e terapias, tratamentos. Então, o diagnóstico não é a coisa em si que deveria ser mais importante nesse momento. Ah, mas você é contra o diagnóstico? Claro que não. Eu acho que o diagnóstico vai acontecer à medida que de repente você vai ter mais elementos e certezas para poder fechar. Porque, por mais que pareça que não, o diagnóstico é um marcador. A partir do momento que você recebe um diagnóstico, é sobre si toda uma condição. Quem é pai e mãe sabe muito bem quando de repente você volta para casa depois de uma análise, de uma conversa com teu médico, e o médico fala: seu filho é autista. Esse marcador é extremamente pesado sobre pais, é extremamente pesado sobre a pessoa autista. Por mais que para alguns, no futuro, na fase adulta, acredite que seja libertador, e de fato em alguns momentos é libertador ter o diagnóstico, não necessariamente ter um marcador sobre si é tão interessante. Esse é o foco da minha pesquisa, tá, gente? Com o autismo adulto, sobre diversas situações, sobre essa libertação perante o diagnóstico. Então vamos voltar. Então, se de repente eu tenho sinais, comportamentos que não são típicos, que mereçam a atenção, existem outros códigos que poderiam de repente ser utilizados. Atraso global de fala, atraso neuromotor, atraso do neurodesenvolvimento, várias situações que poderiam de repente justificar a terapia que teu filho ou tua filha está fazendo, e isso não necessariamente precisaria passar pelo neurologista e nem necessariamente também pelo psiquiatra, que são profissionais extremamente valiosos, mas são extremamente raros. Então, quando a gente observa que existe uma condição que está evidente, que merece que de repente essa criança, esse jovem, esse adulto, receba terapia antecipada ou precoce, por que esperar o diagnóstico do autismo? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer às políticas públicas. Por que de repente é tão preso o diagnóstico? É porque talvez, gente, o diagnóstico ele fomente uma série de situações, inclusive comerciais, e que validem a medicalização da criança. A gente sabe muito bem, gente, como é que funciona o mercado de farmácias, né? Há uma necessidade muito grande de falar para você que você tem uma doença e você precisa receber um medicamento. E eu não estou dizendo que não exista. Existe sim a necessidade do medicamento. As crianças, jovens e adultos, muitos desses autistas precisam de componentes farmacológicos para poder se organizar. Então, o medicamento, por vezes, é um grande auxiliar, mas a partir do momento que desde cedo eu olhar para aquela criança com uma necessidade de repente ter uma patologia e um remédio associado, a gente começa a achar que isso é extremamente perigoso. Então, gente, qual que é a pergunta séria da gente? Era necessário mesmo ter o diagnóstico do autismo? Será que é tão necessário? Ah, mas é preciso ter o diagnóstico precoce. Diagnóstico não. A gente precisa ter uma intervenção ou uma terapia precoce sobre aquilo que está acontecendo. Teu filho ou tua filha não está falando, já deveria estar falando. Então, atraso de fala, talvez ele já mereça estar fazendo terapias. Ele não precisa ainda do rótulo do autismo. Tá? Então é importante porque essa criança, de repente, ela vai ter
os tratamentos. Ah, mas meu filho já chegou na idade escolar, ele precisa. O médico pode fazer um laudo dizendo que ele tem atraso global e precisa de repente de atendimento. Não precisa. E aí de repente ele, com mais tranquilidade, acompanhando seu filho e sua filha durante mais tempo, ele pode com mais tranquilidade falar assim: teu filho, tua filha é autista. Então não há necessidade de precocemente falar o seguinte: o seu filho é autista. Ah, mas você conta. Não, não é isso. Eu só acho, muita gente acha, que inclusive essa loucura que virou essa quantidade imensa de pessoas autistas se deu nesse fervo de repente oferecer um diagnóstico. Então, mas quantas pessoas deixaram de ser autistas depois do primeiro diagnóstico? A gente não sabe, não há um interesse em procurar por que o médico trocou o diagnóstico. Não há necessidade de dizer quantas pessoas autistas tem. E existe um crescente de pessoas autistas, sim. As pesquisas andam apontando que existem, mas no meio dessa pesquisa tem muita gente que está recebendo o diagnóstico. Para quê? Para poder ter acesso aos direitos de toda pessoa com deficiência, a incluir a pessoa autista. Alexandre, então agora ficou confuso. Porque na verdade isso não depende de você. Depende de uma política que mude, mudar a perspectiva do profissional em de repente não ver como necessidade imperativa de dar o diagnóstico tão rápido, porque na verdade ele tem outros elementos que de repente ele poderia tranquilamente, inclusive outros códigos de doença, que chamados códigos de doença, felizmente é assim que se chama, códigos internacionais de doença, que ele poderia associar, que validariam o tratamento que seu filho e sua filha tanto precisa, e não precisaria esperar 2, 3 anos para que você conseguisse ter o atendimento de um neuro, de um psiquiatra, alguém que fechasse o diagnóstico. Porque eles não fecham tão rápido. Em muitos casos, principalmente os nível 1, é preciso que ter mais tempo para poder fechar. E enquanto não fecha o diagnóstico, seu filho e sua filha ficam sem acesso ao tratamento. Tá vendo? Não precisaria esperar o diagnóstico para poder começar. Isso talvez precisava chegar à mente dos políticos, daqueles que confeccionam a lei, e principalmente da Anvisa e outros órgãos de saúde, para poder perceber que talvez essa necessidade, essa condução, inclusive os CRMs da vida, devido de repente perceber que estão atrasando muitas vezes a necessidade de dar um diagnóstico, porque não existe tantos médicos especializados, acabar atrasando que a pessoa tenha acesso à saúde de qualidade, e no caso do autismo, quanto mais cedo, seria melhor. Fez você pensar? Que bom, esse assunto realmente vale a pena a gente pensar, e talvez a gente volte para conversar depois sobre ele, tá bom? Então, até a próxima.